Quando eu vi que o documentário Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar, eu até pensei em revê-lo para fazer uma nova resenha, mas aí eu revi foi meu vídeo sobre o documentário e me lembrei que em julho passado eu acho que eu já tinha dito o que eu queria dizer. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, um comentário e uma novidade. Você agora pode ser membro deste canal, me ajudando a continuar fazendo vídeos diários, o que está ficando humanamente impossível só com essa plataforma ingrata chamada YouTube. Péssimo dia para eu passar sacolinha, porque definitivamente não acho que o documentário, que é muito bom, da Petra Costa, disponível no Netflix, cobre os ângulos todos desses acontecimentos traumáticos que levaram ao impeachment da Dilma. É traumático como todo impeachment. Ninguém se casa pensando em divórcio e ninguém elege presidente para ficar tirando depois. E eu tô vendo as redes sociais hoje bastante movimentadas, agitadas, com a galera pró-PT achando que essa escolha da Academia de Hollywood faz uma espécie de desagravo, de reconhecimento da enorme injustiça cometida contra a Dilma. E não é bem assim, pelo menos não é como eu vejo. Antes de mais nada, como eu disse no meu vídeo de julho e repito agora, vou deixar até o card aqui, ó, documentário é um recorte. Isso me rendeu até umas discussões conceituais na época, mas documentário é uma forma de produção audiovisual que conta a história sob um ângulo específico, que é o ângulo do diretor. O mais legal em Democracia em Vertigem, e eu espero que seja isso que Hollywood tenha visto, não está no fato de contar aquele momento da história do Brasil, está na forma com que foi contado, está na intimidade que a diretora tinha com as pessoas envolvidas, está nos conflitos internos dela, sendo de esquerda, mas tendo os avós como donos de empreiteira, e está no fato de que as imagens e depoimentos que ela conseguiu são fantásticos, únicos, porque ela foi testemunha ocular daquele momento da história como ninguém conseguiria ser, pegando carona no carro da Dilma, entrevistando Bolsonaro quando a possibilidade dele virar presidente ainda era remota. Então é a história do impeachment tendo como fio condutor os conflitos pessoais da diretora. Isso faz o documentário ser brilhante. Agora, o fato dele estar concorrendo ao Oscar é a prova de que o que houve no Brasil foi um golpe, no sentido Lula livre das coisas. Desculpe te decepcionar, eu vou perder uns membros do canal, talvez até uns inscritos, mas a resposta é não, na minha opinião pessoal. Houve os ritos processuais, houve votação, Dilma se sujeitou, como eu já disse, não houve nenhuma comoção mundial, como vem acontecendo, por exemplo, nesse rolo aí da Venezuela, com seu presidente auto-intitulado e etc. Chegou o seu impeachment porque havia uma verdadeira convulsão social pedindo mudanças e sem paciência para esperar. Havia o precisamos dar um jeito nisso tudo aí, a conversa clássica entre o Jucá e o Temer para estancar a caixa de Pandora que a Lava Jato abriu na época? Sim. Deu ruim? Na minha opinião, deu. Porque criou-se o clima para eleger um presidente tosco, de extrema direita, que conseguiu convencer o povo brasileiro de que ele simbolizava a ética na política. Na verdade, a coisa que o brasileiro mais queria era isso, um presidente honesto. E pelo que a gente vê no caso do Flávio Bolsonaro, do cheque da Michelle e da mamata que não acabou, tudo só mudou de lado. Mais uma vez erramos redondamente, essa é a minha opinião. Perspectiva histórica é uma coisa muito importante, mas que pouca gente leva a sério. A gente precisa lembrar que junho de 2013 já tem 7 anos. Eu imagino que uma pessoa com 22 anos, por exemplo, que já é madura o suficiente para discutir política, talvez não tenha a dimensão do que aconteceu no Brasil. Eu convido você a procurar relembrar esses fatos, não nos vlogs de opinião, que podem mostrar as coisas de um jeito enviesado. Eu vou te dar uma sugestão bem mais singela. Dá um pulinho na Wikipédia. Tem um verbete lá chamado Jornadas de Junho, que vai mostrar a você que milhões de brasileiros foram às ruas, que embora tenham aparecido depois muitos oportunistas para assumirem a autoria desses movimentos, eles foram basicamente espontâneos, no sentido de fenômenos de internet. As pessoas explodiram. Explodiram por causa da roubalheira descarada, da recessão econômica, dos serviços públicos precários. Eu estou falando
de antes desse grupo horrível, amante da ditadura e do populismo, ter tomado conta da camisa amarela da seleção. Eu tô falando do cidadão comum, que não era militante de partido político nenhum, só indo às ruas, pé da vida, como foi em outros momentos, em menor proporção, nas diretas já, no impeachment do Collor, que, como eu sempre digo, ninguém chama de golpe, simplesmente porque ele não tem viúvos saudosos. Veja que do ponto de vista legal e jurídico, o caso dele foi tão ou mais inconsistente do que o da Dilma. Mas ninguém discute se foi golpe, porque ele não tinha o apoio partidário que o PT oferece para a Dilma e para o Lula. E outra, mais importante, depois do Collor entrou o Itamar, que inventou o Plano Real. Então a gente saiu de uma hiperinflação, de um confisco de poupança e outros horrores, para o equilíbrio econômico que elegeria o Fernando Henrique e o reelegeria, como quase tudo no Brasil, a partir de uma calhordice política, porque não havia reeleição no Brasil, era um mandato de 5 anos e só. Ele pagou deputados para votarem a favor da emenda. A emenda o beneficiou, quando pela lei ela deveria servir só para o próximo presidente. Ele segurou o dólar artificialmente baixo até passar o período eleitoral. E a gente descobriu, assim que acabaram as eleições, que a economia brasileira estava pior do que parecia. Tanto que, pelas mesmíssimas razões pelas quais muita gente votou num brucutu de extrema-direita como o Bolsonaro, o Brasil deu ao Lula, que era de esquerda, sua primeira presidência. A gente queria o quê? Economia estável e fim da corrupção. Mas voltando um pouco atrás, antes que eu me perca, como depois do Collor o Brasil ficou melhor, nunca vão chamar aquilo de golpe. Mas no caso da Dilma, a gente tem, primeiro, um partido forte para querer convencer a gente de que a recessão, de que a corrupção generalizada e outros elefantes cor-de-rosa gigantes estampados na cara de qualquer um que viveu aquele período não existiram, ou não era bem assim. E o segundo, houve um fenômeno global de polarização na política, o tal binarismo, do qual eu falo desde que eu comecei esse trabalho aqui. Como eu já disse várias vezes, para quem está na extrema direita ou na extrema esquerda, todo o resto é direita ou é esquerda, porque já está no canto. O Henry Bugalho falou hoje sobre isso num vídeo dele, vou deixar o link no post fixado, ao comentar essa palhaçada dos bolsonaristas de chamarem seus desertores de nova esquerda. Isso é patético, ridículo, porque nenhum dos cancelados do bolsonarismo se vê como de esquerda. Alguns, inclusive, são tão extremistas, caretas e antidemocráticos quanto o Bolsonaro, ou mais. Alguns romperam com ele porque queriam um governo mais radical ainda, mais extremista ainda. E outros, mesmo sendo conservadores de direita, porque é uma escolha ideológica, tiveram um mínimo de hombridade que foi não fazer vista grossa para Queiroz e Flávio, para o desmonte do setor cultural, para o desastre que é a política ambiental, para o nível rasteiro de alguns ministros, quando prometido era no Ministério de Notáveis, né? E eu vou dizer de novo, somos uma democracia frágil, somos uma democracia jovem, raros foram os presidentes da história desse país que concluíram seus mandatos, pelo menos no ambiente democrático, e a Dilma caiu porque a economia ia mal. Aliás, se 2020 não vingar, se as reformas feitas pelo Paulo Guedes não resultarem em emprego, em diminuição da desigualdade social e melhora do poder de consumo, Bolsonaro vai cair também. Razão, motivo é o de menos. Pega-se qualquer coisa, submete-se o presidente aos devidos ritos e acabou. Depois é que a gente vai discutir se foi golpe ou se foi impeachment, sem chegar normalmente a uma unanimidade. No caso do Collor, chegou-se, mas é raro. Eu vou ler uns números para vocês. Então, super interessante, não é nada de outro mundo. Em 129 anos de república, o Brasil teve até hoje 36 governantes. Vai anotando aí. Apenas 1/3 deles, 12, foi eleito diretamente e terminou o mandato. De 1926 para cá, a proporção é ainda mais absurda. Entre 25 presidentes, apenas 5 foram eleitos pelo voto popular e permaneceram no posto até o fim. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Lula, FHC e Dilma no seu primeiro mandato. Imagina isso, de 1926 para cá, nós tivemos 25 presidentes e só 5 foram eleitos pelo voto popular e permaneceram no posto até o fim. Longe de mim dizer que o documentário da Petra Costa é mentiroso, não. Mas é um recorte. É a história muito bem contada na visão dela.
Mas se você bateu panela enquanto a Dilma estava fazendo pronunciamento na TV e hoje acha constrangedor, se você vestiu a camisa da seleção e foi pra rua, mas hoje jamais faria isso para não ser confundido com um olavista estúpido ou um amante da ditadura, você sabe em que contexto aconteceu aquele impeachment. Se você tivesse bola de cristal e pudesse vislumbrar o que viria pela frente, talvez, aí sim, você fosse defender a permanência dela no governo, abrindo mão do pão com mortadela e dos R$ 50, fazendo isso por ideologia mesmo, por crença. Mas ninguém tinha. É sempre bom lembrar coisas como a segunda eleição da Dilma foi apertada, 51%. Nosso presidente poderia ter sido o Aécio, aquele mala, aquele malandro. E teve gente que botou adesivo no carro dizendo: a culpa não é minha, votei no Aécio. Pois eu te digo, não é vergonha ser feito de otário por político nesse país. Vergonha é insistir no erro. Talvez não houvesse plano real e a gente tivesse vivendo um inferno pior, se o Collor não tivesse caído. A gente não sabe o que seria do Brasil se a Dilma tivesse concluído o mandato. Porque me desculpem, tá? Olhando friamente os números, saiu-se de uma recessão para um pequeno crescimento durante o governo golpista do patriarcado branco corrupto que tirou a presidenta. Então, concluindo, o documentário é ótimo, merece concorrer ao Oscar, mas não é, na minha humilde opinião, uma análise imparcial da história do Brasil. Se a gente se sente mal vendo, é porque para qualquer pessoa minimamente preocupada com temas como direitos humanos, igualdade de gênero, respeito às minorias, repúdio à anticiência, a nossa situação é calamitosa. Como ela estaria se o Haddad tivesse ganhado? Jamais saberemos. Infelizmente, o tempo é uma via de mão única. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike. Se você achar que eu somo e quiser ajudar o canal a se manter, clique no botão e torne-se membro. Hoje vai ser difícil.